Olá, muito boa noite, queridos internautas. Vamos para mais um tema do nosso Hangout. Eu gostaria hoje de comentar um pouco, mais ou menos, como funciona o falso sistema religioso. Bem, toda heresia, ela começa na Bíblia, ok? E acaba no meio do caminho se desvinculando totalmente das escrituras sagradas, ou seja, adulterando todo praticamente a mensagem e o significado primeiro e verdadeiro das escrituras sagradas. Pois bem, obviamente todas elas são diferentes, todas elas pregam um Deus com a sua visão, ou a visão do seu fundador, e no final das contas todas praticamente se respeitam, até como uma forma de verdade. Obviamente que com Deus não existem situações difusas. Deus é sim, sim e não, não. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda, não mudou, não muda e jamais mudará. Deus será sempre um só e o mesmo. Deus não tem dupla face, né? Deus não tem praticamente duas palavras. Então, obviamente, não é Deus que está errado. O carro-chefe que tem movido todas essas diferentes denominações cristãs, entre aspas, eu digo cristãs, entre aspas, porque elementos para serem chamadas de cristã. E nós vamos ver um pouco do porquê disso. Então, é o carro-chefe que realmente movimenta esses movimentos denominacionais evangélicos ou cristãos, Mamon. Mamon, né, na Bíblia, a gente entende que é o dinheiro. Então, tudo se faz por dinheiro. Você não vê mais, praticamente, o agir, a glória, o Shekinah de Deus, dentro desses templos religiosos. Tentação e petição de dízimos, ofertas e promessas infundadas de que as pessoas darão 10 para ganhar 100, carro velho para ter um carro novo, talvez até um importado, doarão a sua casa para conseguir uma mansão, e fica nesse dilema, né? Uns vendendo praticamente a palavra de Deus e outros comprando. Então, tanto um como o outro, nós estamos vendo aí que quem está vendendo a palavra de Deus está enganado, e quem também está coadjuvando, sendo coadjuvante e comprando as bênçãos de Deus, a salvação, a palavra de Deus, obviamente através do dízimo e da oferta, também está errado. Então nós estamos vendo aí que os dois lados, né, essa praticamente bipolarização está errada. Então nós não podemos concordar com isso. E o que nós vemos então também é o funcionamento do falso sistema religioso em relação aos cultos. Você tem aí a construção de um espaço, e depois você tem uma abertura do culto, 2 ou 3 vezes semanais, né? E você lê-se uma leitura bíblica, depois você praticamente canta 3 hinos, logo após você praticamente passa oportunidades para pessoas louvarem ou testemunharem algumas coisas que nem sempre são espirituais, né? A grande maioria das vezes, 99%, não são testemunhos espirituais, mas de aquisições financeiras, materiais, né? Etc. Depois disso, você tem o pedido das ofertas e dos dízimos, e aí, então, a consecução, você tem a leitura e a pregação da palavra de Deus, mas uma palavra adulterada, torcida, benefício próprio da liderança, benefício próprio da denominação em questão, fundadores e coisas desse tipo. E depois disso você tem, então, a finalização com uma oração apostólica, que cada um faz de um jeito.
Então, nós temos aí também essa outra questão que é importante a gente frisarmos. Como já não existe mais o poder de Deus, então eles ficam inventando evangelhos alternativos. Pia, né, durante o culto, você vê encontros, você vê tardes e noites da bênção, você vê correntes, campanhas, né, de oração, a repetição da simonia da Igreja Católica, vendas de produtos milagrosos, como sabonete milagroso, né, óleo ungido, areia da Terra Santa, praticamente água do Rio Jordão, né, e tantas outras infâmias que eu sinto até mal em dizer, em relatar e em falar. Sinto verdadeiramente nojo, me dá enjoo, né? Que nada disso é de Deus e não precisamos ter medo de falar, porque Deus não vai contra a verdade, não vai contra a sua palavra. Pelo contrário, Deus vai contra heresias, contra essa apostasia que nós estamos vendo aí. Mais movimentos que não tem nada a ver com a unção do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, essas unções aí que nós estamos vendo aí, estarrecedoras, unção do riso, unção do rodopio, unção da obturação do dente de ouro, unção do emagrecimento, unção do rastejar, unção de uivar como leão, unção do chofar, unção disso, unção daquilo, nada a ver com o Espírito Santo. Não vê um cego recobrar a visão, você não vê um mudo falar, você não vê um surdo ouvir, você não vê um enfermo terminal ser curado instantaneamente, como Jesus fazia, você não vê um morto ressuscitando, você não vê um paralítico andando, você não vê um leproso ser curado instantaneamente. Só superficialidades e mentiras, doutrinas de demônios, doutrinas de enganos. Deus não está nessas coisas, né? Simulações e imitações baratas da espiritualidade de Deus, da atuação do Espírito Santo, por espíritos que tomam essas pessoas como se fosse um centro de macumbaria, um centro espírita, em que elas são praticamente cavalos, instrumentos de Satanás. Exatamente, espíritos usando essas pessoas e agindo dentro desses tempos. Mas não é o Espírito Santo de Deus, com certeza. O Espírito Santo de Deus é puro, Deus é santo, o Espírito Santo de Deus não tem dissimulações, o Espírito Santo não manifesta escândalos, né? E o Espírito Santo só louva, glorifica e engrandece o nome de nosso Senhor e Salvador. As manifestações engrandecem e louvam aos praticantes, né? As pessoas que praticam estas barbaridades em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. E tudo isso para cativar pessoas, para encher templos, e com isso ter uma receita de dízimos e ofertas promissoras. Então, esta está sendo a forma de se dar encaminhamento ao nosso sistema religioso de coisas que nós temos hoje. Várias denominações religiosas, cada uma pregando um Deus, segurando a bandeira do sábado, os testemunhas de Jeová segurando a bandeira da transfusão de sangue, a Igreja Católica segurando a bandeira do domingo e da idolatria, praticamente a CCB segurando a bandeira de Luiz Franciscon aí, com essa história de ósculo santo e véu, e por completa uma mutilação das escrituras sagradas terríveis. Temos aí a metodista segurando a bandeira de John Wesley, nós temos aí a presbiteriana segurando a bandeira de Calvino, John Knox, né, que foi discípulo de Calvino. Nós temos aí cada um pregando um Deus praticamente, né, Deus difuso, e todos eles dizendo que portam a salvação. Deus multifacetado. Nós voltamos praticamente ao pluralismo religioso, ao politeísmo religioso, à Babilônia religiosa.
outra explicação. E se você entrar nesse sistema de coisas, do falso sistema religioso, e você contestar tudo isto, né, você será uma pessoa não benquista, uma pessoa que praticamente não terá conhecimento ministerial e espiritual algum, não terá oportunidade alguma, e obviamente você é um natimorto neste meio. Você tem que conformar com todas as coisas que eles praticam, você tem que dizer amém a tudo, para você poder conseguir conviver com esses elementos. Tantas outras coisas que, se nós fôssemos demarcarmos hoje, nós iríamos a noite toda. Mas eu só estou dando a entender que um evangelho alternativo, doutrinas de demônios, ensinos de demônios, né? Doutrinas de enganos, né? Doutrinas de Satanás, onde habita Satanás, onde é o trono de Satanás, praticamente dizem serem judeus, mas não são, são sinagogas de Satanás, e, obviamente, pelas escrituras sagradas e pelo testemunho que nós estamos vendo, nós podemos confirmar tudo isto, né? Virou verdadeiramente um escândalo, e virou praticamente uma obra de vergonha, escândalo e confusão. Mas muito pouco de cristianismo, né? Você não vê amor, caridade, você não vê nenhuma atitude além das quatro paredes, né? Tudo em função das quatro paredes. Nós vemos aí uma templolatria terrível, uma antropolatria terrível. Nós vemos aí praticamente uma adoração, né, ao templo, uma adoração ao líder, ao homem. E, obviamente, isso também nós observamos que não é de Deus. Eu gostaria de deixar aqui, então, o meu recado e não esquecer, né, nós vemos agora aí, em última manchete, a questão mentiras vindo à tona. E o Silas Malafaia, envolvido aí com Eduardo Cunha, envolvido aí praticamente com Morre Seguro, com Murdoch, né? E vamos ver aí o desfecho de Crivella e tantos outros aí, que só tem dado escândalos na bancada evangélica. E se eles conseguirem um dia elegerem um presidente evangélico, nós estaremos fritos. Com esse amor ao dinheiro que esse povo tem, obviamente vão querer descontar em fonte, dízimo, trízimos, ofertas, fora as maracutaias, né? Uma coisa, política e religião não se misturam. E Deus não está nisso, e obviamente isso é uma manifestação do anticristianismo, né? De Satanás, do anticristo, da besta, do falso profeta. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. O mundo jaz no maligno e o poder desse mundo de Satanás e seus influenciados. O nosso reino não é daqui. Jesus disse, né, que do mundo, e nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Pessoas estão querendo fazer um reino de glória, um reino eterno, aqui e agora. Tudo isso em função desta falsa teologia da prosperidade. Eu acredito que a porta da falsa teologia da prosperidade foi aberta por Calvino. Calvino foi um assassino, né? Calvino praticamente condenou Miguel Servet à fogueira, porque ele contestou a princípio a questão da Trindade, e como Calvino também deveria ser um ditador sanguinário, condenou Miguel Servet à morte. Calvino também tinha e sustenta a doutrina que o sinal do salvo, do escolhido de Deus, é o sucesso profissional aqui e agora, né? Você ser uma pessoa rica, próspera, aqui e agora. Se você for pobre, você não tem a salvação. E, obviamente, você foi
fadado por sofrer nesta vida sendo pobre e ainda morrer e estar sujeito ao fogo do inferno. O sinal, então, de salvação para Calvino era a prosperidade financeira e o sucesso profissional aqui e agora. E, obviamente, através disso, então, nós podemos observar que pode ter se aberto uma porta para a questão da pregação da teologia da prosperidade. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha colaboração, né? E sem dizer também que Lutero, nós falamos muitas vezes da Inquisição Católica, mas se nós procurarmos a ver a fundo a Inquisição Protestante, as atrocidades que Calvino e Lutero cometeram. Padres, monges, missionários, pessoas que eram contra as suas ideologias religiosas, então foi realmente um banho de sangue dos dois lados. Para quem depois quiser assistir, tem vários documentos no YouTube, né, sobre a Inquisição Católica e a Inquisição Protestante. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu recado. Nós vamos agora começar a viver um novo horizonte, eu creio, para o Brasil, com todas essas revelações aí que nós estamos vendo da política corrupta, né, do falso sistema político corrupto e do falso sistema religioso, que estavam de mãos dadas. Nós observamos que tem uma outra questão muito interessante. Por que o sistema político corrupto e o falso sistema religioso estão praticamente de mãos dadas, ou pelo menos estavam? Obviamente que é interessante para os políticos corruptos os líderes e as suas igrejas, porque a igreja passa a ser um reduto eleitoral muito forte, muito grande, devido ao número de fiéis que comportam. Então, os líderes religiosos, os pastores, barganhavam essas valores com a avidez dos líderes políticos corruptos. Em troca disso, esses líderes concediam alvarás, terrenos, instrumentos musicais, rádio, concessão de emissora de televisão, carros, praticamente ofertas em dinheiro, isenção de impostos, né? E, em troca disso, obviamente, os líderes religiosos, os seus pastores, os falsos pastores, cresciam ou desenvolviam os seus ministérios desta forma. E nós estamos vendo um exemplo aí, que está corriqueiramente, nós ficamos sabendo de um caso, né, de um cheque de 100 mil reais. Mas e os outros casos que nós não ficamos sabendo, ou estão debaixo do tapete, ou praticamente não foram descobertos, ou ainda estão, né? Mas eu acredito que, além desses 100 mil, Silas e tantos outros foram beneficiados com muito mais, que ainda não foi descoberto. Essa situação aí está praticamente levando o Brasil a uma situação de caos político e religioso. Para frente, com todas essas revelações, nós vamos ter um momento político e religioso mais saudável e mais transparente para o nosso país. Nós vamos, talvez, aí ter um momento aí de lucidez daqui para frente, um cenário político e religioso promissor, procurar praticamente esperarmos que sobrem pessoas sérias, tanto na política como na liderança religiosa. Porque o que nós estamos vendo aí da política e de líderes religiosos até o momento e arrancar e arrepiar os cabelos. Não dá mais para continuar com isso. Os políticos criaram um foro privilegiado, a imunidade parlamentar, para deitar e enrolarem, enganarem os seus eleitores, né, e fazer e desfazer e nada acontecerem com eles. E, por outro lado, os líderes religiosos criaram uma forma também de foro privilegiado, que é o não toqueis nos ungidos de Deus. E com esta ladainha, né, acabam por enrolar todos os seus membros e fiéis também, são cegos sob uma lavagem cerebral, um fanatismo religioso terrível, cego, e obediência praticamente luciferiana. Então, nós queremos acreditar que o Brasil está sendo passado a limpo e presságios de que nós tenhamos aí
um futuro um pouco melhor do que nós tivemos até o dia de hoje. Boa noite a todos e até um próximo Hangout. Que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não tem praticamente duas palavras. Então, obviamente, não é Deus que está errado. O carro-chefe que tem movido todas essas diferentes denominações cristãs, entre aspas, eu digo cristãs, entre aspas, porque elementos para serem chamadas de cristã. E nós vamos ver um pouco do porquê disso. Então, é o carro-chefe que realmente movimenta esses movimentos denominacionais evangélicos ou cristãos, Mamon. Mamon, né, na Bíblia, a gente entende que é o dinheiro. Então, todas elas são diferentes, todas elas pregam um Deus com a sua visão, ou a visão do seu fundador, e, no final das contas, todas praticamente se respeitam, até como uma forma de verdade. Obviamente que com Deus não existem situações difusas. Deus é sim, sim e não, não. A Bíblia diz que Deus é imutável, Deus não muda, não mudou, não muda e jamais mudará. Deus será sempre um só e o mesmo. Deus não tem dupla face, né? Olá, muito boa noite, queridos internautas. Vamos para mais um tema do nosso Hangout. Eu gostaria hoje de comentar um pouco, mais ou menos, como funciona o falso sistema religioso. Bem, toda heresia, ela começa na Bíblia, ok? E acaba no meio do caminho se desvinculando totalmente das escrituras sagradas, ou seja, adulterando todo, praticamente, a mensagem e o significado primeiro e verdadeiro das escrituras sagradas. Pois bem, obviamente, todas elas se fazem por dinheiro. Você não vê mais, praticamente, o agir, a glória, o Shekinah de Deus dentro desses templos religiosos. Tentação e petição de dízimos, ofertas e promessas infundadas de que as pessoas darão 10 para ganhar 100, carro velho para ter um carro novo, talvez até um importado, doarão a sua casa para conseguir uma mansão, e fica nesse dilema, né? Uns vendendo praticamente a palavra de Deus e outros comprando. Então, tanto um como o outro, nós estamos vendo aí que quem está vendendo a palavra de Deus está enganado, e quem também está coadjuvando, sendo coadjuvante e comprando as bênçãos de Deus, a salvação, a palavra de Deus, obviamente através do dízimo e da oferta, também está errado. Então nós estamos vendo aí que os dois lados, né, essa praticamente bipolarização está errada. Então nós não podemos concordar com isso. E o que nós vemos então também é o funcionamento do falso sistema religioso em relação aos cultos. Você tem aí a construção de um espaço,